Boa Bom, noite, gente. Então, vamos lá para quem não me conhece, eu sou Gabriela eu sou Claro. Rodrigo Claro e hoje nós vamos ter uma live aí para falar como calcular a hora do seu consultório. Eu acho que muita gente tem dúvida, muitas pessoas já escutaram, vocês provavelmente já viram alguma coisa a respeito, mas hoje aqui a gente vai bater um papo aí, vamos tentar ensinar a parte, o raciocínio, como você raciocina, né? Como que você entende isso de uma vez por todas, né? Como você vai fazer para calcular o custo da hora do seu consultório de uma forma simples, né? Você sabendo a forma, a maneira com que, como faz o cálculo, consegue fazer para qualquer cenário. Na verdade, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu acho que muitos profissionais, eles sabem até que precisa disso, mas eu acho que muita gente tem receio de descobrir esse valor, tá? E um dos fatores até desse receio talvez seja pelo fato de não cobrar consulta, por exemplo, né? Então aí eu acho que você acaba ficando de É, descobrir que você está desembolsando, na verdade, ali quando você não cobra consulta, ou também quando a sua precificação não está sendo feita da maneira correta dentro do consultório. tampar o sol com a peneira, né? Você tem medo de saber qual que é o teu custo para você falar assim, não, tá tudo bem, no final do mês tá tudo bem. Né? O problema é o seguinte, né? Nesses momentos que a gente tem aí, quanto mais crise, ou quanto mais complicado seja a parte de financeira, o mercado que a gente está vivendo hoje aí, né? Pandemia, tudo, você precisa conhecer teus custos para você se programar. Né? Você tem que ter uma programação, você tem que ter o conhecimento daquilo que está entrando e daquilo que está saindo, Do né, do consultório. consultório, sim. Então, assim, essa história de, não quero nem fazer conta para não desanimar, eu acho que é besteira. Você tem sim que fazer conta e não é para desanimar, é justamente para o quê? Para você conseguir se planejar. Né? Quando você faz um planejamento bem feito, para você fazer um planejamento bem feito, você precisa ter uma base de conhecimentos. Né? Você tem que ter argumentos, você tem que ter informação. Né? E a informação fundamental para o nosso consultório justamente são os custos. Né? E até mesmo para os profissionais, por exemplo, que trabalham como física, né? Que não leva aí ainda o consultório como CNPJ. Mesmo assim, existe a necessidade, é importante fazer esse cálculo de custo, né? Não, é fundamental. Né? Então, direto, vamos direto ao ponto aqui. Né? Então, vamos começar a falar uma coisa muito importante. Né? Vamos já começar a entrar direto no assunto. Uma das coisas super importante, né? Muito importante o quê? Nós temos que ter conhecimento o quê? Dos nossos custos. Né? É onde precisa ter a maior atenção no nosso consultório, são os custos. Né? Acho que nós já comentamos isso até numa live lá, mas vale a pena lembrar dos custos. Né? Aqui eu não entrei em detalhe aqui que foi da outra live, mas aqui que é importante aqui você saber. Né? Qual a diferença, né, do custo fixo e do custo variável? E o que é custo fixo e o que é custo variável? Né? Tem uma diferença muito grande. Né? Custo fixo, o que acontece? O que é o custo fixo? O custo fixo ele ocorre independente da sua produção, da sua venda. Né? Por exemplo, se você não trabalhou, por exemplo, o consultório não entrou nenhum paciente, o teu custo fixo vai estar lá. Né? Se você não atendeu ninguém durante o mês, naquele mês você vai ter que pagar as despesas fixas. Né? Então vai ter despesa. Né? Então o que seriam esses custos fixos? Por exemplo, o aluguel, salário, né? Água, luz, internet, IPTU, são todas essas despesas que você, trabalhando ou não, né, abrindo ou não, você vai ter ela no final do mês. Né? Sim. Os custos variáveis já são o quê? Eles já estão ligados diretamente à sua produção. Né? EPI, material, anestésico, material de moldagem, por exemplo, laboratório. Né? Então, isso aí são custos variáveis. Então, por Né? exemplo, a dental. Quanto mais você
paga, por exemplo, de dental, quer dizer que você está usando aquele material. Então, ele entra como um custo variável, certo? Porque é o seguinte, se eu tô, para eu atender, se eu uso, por exemplo, o material de moldagem, eu não estou usando ele toda hora. Se eu não usei no mês, eu não gastei. E ele não vai ser cobrado, apesar de você já ter feito uma compra. Mas aí, aí a conta é o seguinte, ele é custo variável. Eu estou usando, então eu vou ter que colocar ele no meu custo do procedimento. Tá? É diferente o custo do procedimento e o teu custo fixo do dia a dia mensal da clínica, né? Que são outras, é uma outra conta. Né? Então, assim, para entender, hoje o cálculo do custo da hora do consultório é super importante para quê? Para lá na frente você fazer a precificação. Né? Sem esse custo seu de hora aqui, fica difícil você ser mais assertivo na precificação. Ele é muito importante você ter o custo hora. Né? E nós vamos ver um pouquinho mais para frente a importância dele. Você vai conseguir entender isso mais claro. Né? Então aqui, para a gente voltar um pouquinho. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter com o custo fixo? Né? Ele precisa ter muita atenção, porque, como a gente já falou, ele não está ligado à tua produção. Né? Então, quer dizer, você atendendo ou não atendendo, você vai ter seu custo fixo. Né? Outro cuidado é o seguinte, nós temos que ter o cuidado de aumentar esse custo fixo. Né? Como que eu aumento o custo fixo? Por exemplo, eu contrato uma funcionária, ou é uma propaganda que eu preciso fazer, né? Um equipamento que eu estou alugando para poder fornecer um certo tipo de tratamento. Né? Então, assim, você pode ter, desde que seja o quê? Planejado. Então, a gente tem que tomar cuidado para não aumentar custo fixo. Né? Um exemplo, até a gente estava comentando antes aqui. Olha, eu quero entrar na era digital, só que eu não vou comprar, não vou ter o dinheiro para comprar o scanner e tal, vou alugar o scanner. Perfeito, desde que você saiba como que funciona a tua clínica, qual que é a tua produtividade, né? Qual que é o teu giro, né? Porque às vezes, o que acontece? Você está querendo entrar por entrar, às vezes não é momento, né? Nada de errado com isso, mas não é momento, você tem que pensar. Por quê? Porque é o seguinte, na hora que você aluga um equipamento, ele vira custo fixo. Por quê? Se eu não atendi nenhum paciente esse mês, só que eu aluguei a máquina, eu vou ter que pagar por essa máquina. Atendendo, não atendendo, eu tenho que pagar. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Né? Por isso que tem que ser planejado. Né? Então, esse é um dos cuidados. Às vezes a gente fica empolgado, né? É normal a gente se empolgar, né? Nossa, putz, eu consigo agora, vou fazer agora digital, não, tem scanner porque o vizinho está tendo um scanner e tal. Só que assim, cuidado, né? Você tem que entender o teu custo fixo, ver tua hora do consultório, né? E ver como é que está a sua produção, né? Quer dizer, como é que está a sua clientela, como é que hoje você está atendendo, você está conseguindo atender de uma forma mais consistente, né? Então muita coisa mudou, né? Na pandemia, todo mundo tem medo, aquela coisa toda, Sim. então a gente tem que estar mais atento a isso, né? Uhum. Então assim, outro cuidado que é o seguinte, se eu diminuir muitas vendas, né, muito serviço, o que acontece? Meu custo fixo é o mesmo, né? Então eu vou ter que ter dinheiro para pagar o custo fixo, né? Por outro lado também é a mesma coisa, né? Se eu começo a atender mais, meu custo fixo, o próprio nome já diz, ele é o mesmo. Então não vou ter problema para pagar o custo fixo. Então, são cuidados que a gente precisa ter com o custo fixo. Então, sempre planejar qualquer ação que você for fazer dentro do consultório que seja um custo fixo para ele não aumentar e você não ter aí um desespero no final do mês. Exatamente. Né? Aqui é dos variáveis que a gente já falou. Eu acho agora que a gente pode ir direto para a planilha, né? Para a gente ver, para você entender como é que funciona isso aí na prática. Só um segundinho. Ok, vamos lá. Isso aqui, sim, é um exemplo. Tá? Vamos tomar isso como um exemplo de uma planilha. Né? Aqui a ideia nossa aqui não é fazer você fazer planilha, não é você, tem que entender de cálculo de planilha, não é nada disso. Né? Aqui a nossa ideia aqui é deixar o mais simples possível e a ideia que a gente quer passar para você é o quê? É saber o raciocínio de como é feita a conta. Né? Então, para você conseguir compreender qual é a ideia, né? Porque é o seguinte, a planilha, depois, ela acaba sendo um facilitador. Mas a hora que você entende qual é a ideia da conta que você faz, do cálculo que você faz,
Aí você faz na mão mesmo se precisar, entendeu? A planilha é a calculadora grande aí para te facilitar, né? E a ideia é exatamente essa, né? É você conseguir entender como é que faz o cálculo. E assim, por que a gente fala que você tem que entender o cálculo? Porque assim, tem muitas variáveis, né? Por exemplo, vamos chegar ali na frente, você vai entender as variáveis, mas tem gente que tem duas salas, uma sala, meu custo, cada um tem um custo, né? A realidade de cada um é separado, né? Quer dizer, cada um tem uma realidade, né? Cada um tem um cenário, uma conta para pagar, né? Mas na hora que você entende como que se faz o cálculo, não importa, né? Que você vai conseguir fazer a qualquer tipo de cenário. Vai ser E simples. até é por isso que não dá para você pegar os valores que um outro colega seu trabalha no consultório. Cara, o valor dele ali não tem nada a ver com o valor do seu consultório. Você precisa entender, fazer o cálculo aqui dos custos, depois do cálculo dos custos, entender e fazer a precificação para os seus procedimentos e achar o seu valor, tá? Não tem nada que ligar, né, para outro É, profissional, qual que é o valor que a- você cobra para tal coisa, até né, para você porque colocar no seu consultório. Você pode estar matando aí o financeiro da sua clínica. aqui a gente vai ver depois, lá na frente, exatamente um exemplo que vai conseguir deixar bem claro isso daí, né? Então, vamos lá na frente, se eu esquecer, você me pede para eu lembrar desse exemplo aí. Tá? Então, vamos lá, aqui é um exemplo, tá? Por exemplo, eu coloquei cirurgião dentista aqui, porque tem gente que contrata um cirurgião dentista, né? Ah, se você paga a comissão, é o departamento. Aqui eu estou colocando o seguinte, para você considerar o teu custo de hora, são coisas fixas. Então, aqui, se você tiver algum dentista que é CLT, você tem que considerar o salário dele. Tá? Se não, não. Aqui eu coloquei quantidade, tá vendo que não apareceu nada? Eu coloquei zero. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui para não dar confusão. Ok? Ah, mas e se eu tiver? Tudo bem, vamos colocar. Se eu tiver aqui um dentista que ganha 5 mil e é uma pessoa aqui, se for CLT, depois tem que ver tudo direitinho. Ele vai acrescentar no cálculo Posso aqui. só fazer um. Acho que só explica aqui para eles o que é cada Tá. coluna aqui antes de você começar a mexer e Então aqui trabalhar. são todos os custos, né, que a gente tem fixo. Tá? Mão de obra, dentista se tiver. Ah, insalubridade, você tem que considerar insalubridade. TSB, insalubridade, auxiliar, dentista, insalubridade, secretária. Aqui diretor, depende da estrutura. Diretor, né, auxiliar administrativo, faxineira, se tiver a parte legal, advogado, não tem, contador, água, luz, internet, material, Condomínio. condomínio, aí tem aqui condomínio, IPTU, manutenção, aluguel, né? Então são esses custos que você vai ter que Então você puxar vai na ter que tabela pensar e, todos os e custos fazer o que você levantamento. tem, faz o levantamento e coloca ali. Se você estiver fazendo uma planilha ou se você estiver fazendo num caderno alguma coisa, coloca ali tudo nomeado, quais são todos os custos que você tem, tá? E aí na próxima coluna, Então, aí o que que tem? Aí vamos lá. Aqui tem o valor unitário. Então aqui você coloca o quê? Você coloca o valor, né? Por exemplo, salário TSB, 1.400 é o teto, depende da região, mas está aqui, tum. Aí aqui é quantidade. Quantos funcionários eu tenho? Eu tenho um dentista, dois, três, quatro, cinco. Você vai colocar aqui. Aqui já faz a conta. Encargos. Aqui eu estou falando já, se eu tenho CLT, eu tenho os encargos. Né? Mas aqui, eu só para simplificar a conta, eu estou fazendo aqui 100%. É um pouquinho mais, é alguma coisinha ali. Quem tem CLT sabe do que eu estou falando. E assim, aí você tem que procurar um contador, ver direitinho todos os encargos que está dentro do salário da categoria de cada funcionário para você acrescentar aqui e colocar. Isso tem que estar certinho. Tá? Aqui eu coloquei insalubridade, por quê? A insalubridade não é você que determina. Né? Você pegar um engenheiro do trabalho ou contratar um engenheiro do trabalho e fazer um laudo para você, porque ele vai ter que ir até lá, ele vai ter que avaliar as condições de trabalho. Ah, será que a tua THD ou a tua auxiliar, ela mexe com raio-x? Não, não mexe com raio-x, mexe com a parte química, não mexe. Quanto tempo ela fica exposta a barulho? Não tá? Então, tudo isso ele vai fazer um laudo que é uma porcentagem da base salarial. Então, pode ir de 10, 20 ou no máximo 40%. Tá? Depois eu vou fazer um exemplo aqui para você entender como é que faz. Então, aqui é a insalubridade. São então, esses três itens aqui. Tá? E o valor total, que é a soma disso aqui tudo, para a gente chegar no valor, no custo no final do mês. Tá? Isso aqui é por mês. Tá? Para deixar bem claro, é mensal. Tá? Então, como a Gabriela falou, aqui tem cirurgião dentista, TSB, auxiliar, secretária, diretor e tal. Então, aqui simulando essa simulação,
vamos dizer o seguinte, aqui eu não tenho, vamos dizer que eu não tenho aqui não tenho um CLT de dentista. Vou deixar aqui para ficar mais fácil. Perfeito. Então vamos lá, eu tenho uma TSB. Exemplo, tá, gente? TSB. Ok, a insalubridade. Vamos admitir o máximo, 40% dela. Então, opa, coloquei... Ah, não, vou ter que colocar aqui o valor. O teto dela qual que é? É o mesmo do salário que está lá, ela tá no teto. Ok, se ela está no teto, então veio aqui. Tá, mais R$ 560. Ok, então a TSB para mim, nesse momento, ela está me saindo 3.360, né? A soma desses dois aqui. Ok, e vamos continuar. Auxiliar, eu não tenho auxiliar. Tá, tanto é que não está na conta aqui. Tá? A secretária, aqui sim, vamos supor, tem uma secretária. Ok, vamos lá, secretária. Só que ela é a secretária, tal, não tem salubridade. Diretor, não tem diretor, está zero, né? Também aqui não tenho um auxiliar auxiliar administrativa, não tenho. Faxineira, eu tenho uma faxineira, tá? Contador, eu tenho um contador, certo? E aí por diante. Água, luz, internet. O certo aqui, o ideal é você separar certinho, né? A água, a luz, a internet, fazer uma lista maior para você ter exatamente o detalhe, porque às vezes muda o valor, né? Hoje eu pago a internet 150, R$ 200, pode ter um aumento para 250, por exemplo, né? Então você vai lá, depois você tem que ajustar, né? Então se você colocar tudo aqui, eu só coloquei para dar exemplo, fica mais difícil você tem que especificar, né? Você tem que explodir isso aqui e fazer detalhadamente, cada item por item, ok? Material do escritório, aluguel, né? Condomínio e IPTU, a mesma coisa, condomínio, depois IPTU, né? E uma manutenção. Ok. Nesse cenário aqui, tá? Nosso custo mensal está em R$ 12.610 por mês, meu custo fixo. Tá? Então tá bem. Então esse é o custo fixo do consultório, levando em consideração todos esses valores que você Exatamente. colocou aí. É aqui que eu cheguei nesse valor. Esse é o meu valor do custo fixo do consultório, R$ 12.600 por mês. Ok? Tá, então vamos calcular o quê? Então, o que nós já temos aqui? Nós temos o nosso custo mensal. Só que não está aparecendo para eles lá. Aqui, tá. Nós temos o quê? Nós temos o quê? Nosso custo mensal. Certo? Aí, você agora, para a gente começar a fazer o cálculo, então aí que eu quero que vocês entendam como é que faz. O que você vai fazer? Tá, agora vamos pensar. Quantas salas eu tenho? Tenho uma, tenho duas, tenho três? Tem uma. Nesse exemplo, eu vou considerar duas. Então, aqui, 2 salas. Ok, então eu coloco 2 salas aqui. Eu tenho 2 salas de atendimento. Ok, quantas horas por dia eu trabalho nas salas? Exemplo, eu trabalho 8 horas por dia nas 2 salas. Ok, então são 8 horas por dia. Perfeito. Quantos dias da semana eu trabalho? Olha, eu trabalho 5 dias da semana, 4 dias da semana, 6 dias da semana. Ok, você vai colocar aqui no nosso exemplo, eu coloquei 5 dias da semana. Ok? Semanas, né? Quantas semanas? Aqui tudo bem, 4, tá? Então, nesse cenário aqui, de 2 salas, 8 horas por dia, dias da semana, né? São 5 dias por semana, 4 semanas. Fazendo o cálculo aqui, eu vou achar o quê? Que eu tenho 320 horas trabalhadas no mês. Tá? Aí o que você vai fazer? Essa é a base de cálculo. E aí você vai o quê? Vai achar o teu custo por dia, certo? Que vai dar os R$ 630. E o seu custo por hora, você vai chegar nos R$ 39,41. Tá? Agora eu vou te mostrar como é que é feito cada conta para você entender o processo e não precisar ficar decorando, não precisa decorar nada, é simples. Você agora aqui vai entender as contas que a gente está fazendo. Eu acho que pode voltar um pouquinho para mostrar ali também, para não ficar... Como assim? Não. Isso, acho que mostrar essa parte aqui para eles é interessante, tá certo aí agora. Agora tá certo? Tá. Uhum. Pegou tudo aqui, então tá bom. É que aqui é o formato da filmagem, então fica mais difícil de aparecer, mas tudo bem. Então tá bom, vamos lá. Deixa eu ver só aqui acho que aqui... Isso, pronto, aqui já deu. Ó. Então vamos lá. Eu vou querer, como que eu calculo o total de hora no mês, né? Que foi a primeira conta que nós fizemos aqui. Né? Então como que eu vou calcular o total de hora por mês? Então eu vou ter que pegar minhas horas de dia trabalhado, que são o quê? São 8 horas que estão aqui. 8 horas, né? Aí eu vou ter que pegar o número de dias que eu trabalho na semana,
Então eu trabalho 5 dias na semana. E quantas semanas que tem no mês? São 4. Então 4, certo? Então tá bom. Ah, mas agora aqui, as salas, né? Quantas salas eu tenho? Eu tenho 2. Então eu fazendo essa conta, 8 vezes 5 vezes 4 vezes 2, eu vou chegar nos 320 horas mês, tá? Lembrando que são 2 salas, ok? Tá. Custo por dia, tá? Como que eu calculo o meu custo por dia? Né? Eu vou ter que pegar o meu custo mensal, que está aqui, custo mensal você fez todo o cálculo lá, né? Calculou os 12 mil, nesse exemplo os 12.610, né? E vou dividir o quê? Pelos dias trabalhados por mês. Tá? Não é complicado. Então vamos lá. Você vai pegar os R$ 12.600 e você vai fazer a conta do quê? Você vai achar quantos dias você trabalha no mês. Qual que é essa conta? É os 5 dias vezes o 4. Então o total que eu tenho 20 dias no mês. Né? Então aqui você achou o número de dias que você trabalha no mês. Então o que você vai fazer é simples. Vai pegar os 12.610 e vou dividir por 20. E aí eu vou achar os meus R$ 630,50 dia. Tá? Então, esse é meu custo por dia no consultório. Tá? Aí você vai achar o quê? Agora que a gente vai agora desmembrando. Então, calma aí. Então, até aqui a gente já sabe, a gente já calculou ali, qual que é o custo por mês do consultório, que é de 12.610, um exemplo nesse cenário. Feito isso, a gente calculou quantas horas são trabalhadas dentro do consultório, aqui nesse cenário, em 2 salas, tá? Isso. E aí a gente achou agora o custo por dia. Então, nesse consultório, que me custa 12.610, por dia, ele tem um custo de R$ 630,50. Perfeito. Agora, por dia. Agora, nós vamos pegar e vamos destrinchar o quê? Que é o que interessa para quê? Para você saber qual que é o teu custo por hora do consultório. Né? Então, como que eu vou calcular o custo por hora? Como aqui eu tenho 2 salas, por sala. Né? É simples. Olha lá. Olha a importância de você ter aquele cálculo certinho. Custo mensal, R$ 12.610. Né? E eu vou dividir pelo quê? Pelo primeiro que a gente achou lá, pelo número total de horas. Né? Trabalhadas, né? 320. Eu vou achar o quê? Que meu custo por hora, por sala, vai dar o quê? R$ 39,41, que é meu custo por hora por sala. Neste cenário. Por que eu quero que você entenda como é que acha faça esse cálculo entendendo, né? Não precisa decorar. Porque assim, na hora que você entende como que funciona esse cálculo, você pode mudar o cenário. Né? E aqui é uma coisa legal, olha que interessante. Vamos admitir que eu tenho o mesmo custo mensal. Não vou mexer agora no custo mensal. Tá? Para você ver, aqui temos um cenário com 2 salas. O que acontece se eu tiver uma sala atendendo? Por exemplo, você vai falar, lógico, meu custo vai dobrar. Porque é óbvio, né? Porque assim, se eu tenho 2, eu vou dobrar. E isso é fácil você entender. Olha lá. Vou colocar uma. Repara nesse aqui por hora e repara aqui nesse aqui que por dia e repara nesse por hora. O que acontece? Você entendeu que o por dia não mudou e o por hora dobrou? Por que por dia não mudou? Porque por dia eu não estou selecionando ele por sala. Né? É o dia. Se eu tiver 10 salas, meu custo por dia é o mesmo. Ele não muda. Entendeu? Agora, meu custo por hora, por outro lado, ele tem acessibilidade. Ele já mudou. Então, se eu tiver nesse cenário uma sala para atender, meu custo por hora é R$ 78,81. Trabalhando as 8 horas e os 5 dias. Tá? Ah, mas olha só, agora aqui vamos brincar um pouquinho com o cenário para você entender a conta. Ah, olha só, eu trabalho 8 dias por semana, eu trabalho 6 dias por semana. Não vai todo dia. Né? Eu trabalho 6 dias por semana, sábado também vai. Então, tudo bem, se eu colocar 6 aqui, olha o que acontece. Muda tudo aqui. Por que aqui mudou? Porque eu aumentei um dia. Não é um custo por dia? Então, se eu aumento um dia, vai diminuir meu custo por dia, porque eu tenho um dia a mais para trabalhar para eu diluir esse custo. Né? E, consequentemente, meu custo hora também diminuiu. Por quê? Porque eu tenho um dia a mais para trabalhar. Né? Um dia a mais por semana. Né? Então, são 4 dias no mês. Né? Tá. E se a pessoa tem, por exemplo, no consultório, ela tem 2 salas, e aí
em uma sala, por exemplo, que é ela atende 8 horas, os 5 dias da semana, então de segunda a sexta, todas as semanas. E ela tem um outro dentista que trabalha daí numa outra sala 2 vezes por semana. Vamos lá. Então, esse que é o bacana quando você entende o raciocínio. Então, vamos lá. Eu tenho as duas salas, certo? Só que você falou que uma trabalha às 8 horas. Você vai ter que dividir, né? Exato. Uma você trabalha 8 horas, certo? Então, vamos lá. Se o meu trabalho 8 horas todo dia da semana, 5 dias, eu tenho o quê? 160 horas trabalhadas no mês. Trabalho, por exemplo, nesta sala. Nessa sala. Só que eu tenho uma outra sala... Que esse dentista trabalha 2 vezes por semana. Que ele trabalha 2 vezes por semana e 8 horas também, correto? Então eu tenho o quê? Eu tenho aqui 64, certo? Então eu vou ter que somar horas trabalhadas no mês naquela sala. Então eu vou ter que pegar, eu vou ter que somar a 160 com a 64, vai me dar o quê? 224 horas trabalhadas por mês. Se eu quero, por mês, total do mês, se eu quero o meu custo por hora, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar meu custo mensal e vou dividir pelo quê? Pelo meu custo total por hora. Então aqui neste caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu custo mensal dividido pelas minhas horas mensais totais. Então eu vou ter um custo aqui de R$ 56,29 centavos. Por hora. Por hora. Então vou colocar aqui só para... Ok. Eu vou ter R$ 56. Esse vai ser meu custo hora da minha estrutura. Tá, né? Então quando você tem esse cenário, o ideal é você fazer essa conta separada e depois só juntar mesmo. Então a quantidade de horas trabalhadas você faz separado de cada sala, por exemplo. Isso. Por que eu faço isso? Para não dar um erro no cálculo da minha hora. Por exemplo, não adianta se eu falar, não, tudo, olha só, deu R$56, mas olha só, eu tenho 2 salas. E olha só, eu tô lá, eu trabalho 5 dias da semana. Você colocou 5, ao invés de 2. Eu trabalho os mesmos 5 dias da semana aqui. O que vai acontecer? Dá 39. Só que é o seguinte, não é 39. Porque uma ilusão, porque na verdade eu tenho o dentista trabalha menos. Meu consultório tá vago. Né? Uhum. Então meu consultório estando vago, o que acontece? A minha hora, ela é maior. Né? Por quê? Porque eu tenho que pagar a estrutura. Lembra que eu falei custo fixo? Se eu não trabalho, eu tenho que pagar do mesmo jeito? Então, assim, se eu tenho uma sala lá que eu não estou usando, a outra sala vai ter que arcar para pagar a conta no final do mês. E deixa eu tirar uma dúvida. Quando você tem um cirurgião dentista, que é um colega, e ele faz, por exemplo, o endo do consultório, ele não entra como custo fixo? Não, porque você só paga quando ele vai lá para atender. Mas e se eu fechei com ele que ele vai todo mês 2 vezes? Se eu for pagar ele por dia, entra como custo fixo? Não, porque é o seguinte, e o dia que ele falta? Se o dia que ele faltar, ou o dia que ele não tem para ninguém atender, você não vai pagar para ele. Ele não é CLT, você não está fazendo, não é um salário que ele tem. Né? Bom, tô supondo nessa situação, né, que você está me comentando. Se por um acaso você contratou ele como CLT, olha, eu estou te pagando, é seu salário fixo. Você vai lá, eu vou te pagar todo mês uma quantidade. Tendo paciente ou não tendo paciente, aí sim, aí ele entra na conta do custo. Se é por comissão, aí é diferente. Ele entra como variável? Aí ele vai entrar como variável e vai entrar na outra conta para fazer a precificação. Completamente diferente. Tá? Então isso fica claro. Então são custos fixos. Tá? Então aqui nós estamos descobrindo meu custo por hora por sala. E o que é bacana? Na hora que você começa a ver o seguinte, olha, meu custo... Vou até apagar aqui para não dar confusão. Né? Então eu vou pagar aqui. Então tá lá. Voltamos ao cenário original. O que eu quero dizer com isso aqui? R$ 39,41. Então é o seguinte, você começa a entender agora que, por exemplo, se você faz uma avaliação, uma pessoa e não cobra nada, te custou, nesse cenário, R$ 49,00, saiu do seu bolso. Tá? Eu não cobro consulta. Tá aí. De algum então, assim, lugar é matemático, algum lugar vai sair. Né? É assim, nós temos aqui uma filosofia que a gente acha que tem que sim cobrar a consulta, porque você tem que valorizar o seu trabalho, né? Porque você está dando um diagnóstico, que é querendo você dar um diagnóstico, né, do que tem,
né? E você também o quê? Você trabalhou, né? Se você ficou meia hora, 15 minutos ou uma hora com aquela pessoa, você trabalhou, né? Garanto para você o seguinte: se você chamar um técnico para ver um problema que deu na tua cadeira ou qualquer coisa, ele vai te cobrar a visita técnica, Pelo né? menos 180 Então, reais. R$ 180, ele vai te cobrar, né? Ah, não é nada, olha, foi uma sujeira que estava aqui, E até ele vai te também cobrar. um adendo, né? Também, assim, quem faz, nada contra. Mas é o seguinte, como tem colegas, por exemplo, que cobram a consulta. Ah, e se o paciente fechar, aí eu coloco aquele valor. Eu entendo. Só que é o seguinte, o que que acontece? Quando você coloca daí esse valor no procedimento, né? No plano de tratamento desse paciente, na verdade, então você não ganhou nada naquele horário que você fez esse diagnóstico dele. Tá? É uma falsa sensação de que ganhou alguma coisa, porque você depois, para fazer o tratamento, você vai também ter algumas horas que É, você vai usar. E aí você tá tendo então, o custo da hora. então, por isso Então que eu é uma falei. falsa sensação, na verdade, de estar cobrando e ganhando pela Por consulta. isso que eu falei o seguinte: é muito importante você saber teu custo por hora, porque esse cálculo aqui ele vai ser muito importante para você fazer a sua precificação. Né? Por quê? Porque isso aqui nós vamos levar em conta para fazer a precificação. Exemplo: faço uma prótese. Tá? Estou dando um exemplo. Precificação dos Dos procedimentos, né? procedimentos. Exatamente. Então, por isso você tem que estar muito bem assertivo, tem que estar tudo detalhado aqui para você acertar esse número para você fazer uma precificação bem assertiva. Por exemplo, prótese. Por que esse número aqui é importante? Olha, eu faço, não importa a prótese. Uma prótese são, Uma coroa, vai, por sei lá, exemplo. 4 sessões, 5 sessões. Vamos fazer 4 sessões só para ficar fácil aqui. 4 sessões. Ok. Se você tem que considerar isso na tua precificação, as 4 sessões. Porque ela vai te custar, não é porque você fechou com o paciente que essa conta aqui não vai existir. Né? Qualquer pessoa que você atender, sendo seu paciente ou não, isso aqui está te custando. Independente do teu custo variável, independente do que você paga de protético, de material, de luva, Então de já EPI. daria aí cento e Né? sessenta só do custo Então, da hora, exatamente, se você fizer aí uma média, uma né? média, né? Exatamente, 4 sessões, arredondando, você tem aqui R$ 160 de custo desse paciente. Fora De hora. laboratório, fora material, fora tudo. Tá? Então, aqui você vai estar começando a entender, talvez está começando a cair a ficha, qual a importância de você ter esse seu custo muito bem definido, você tem que saber exatamente qual que é o teu custo por hora. Né? Porque em cima disso, você vai desencadear o quê? Todos os cálculos. Aqui que nós vamos planejar. Né? Aqui é planejamento. Né? Você vai planejar, mesmo na horta, mas a horta é a mesma coisa. Mas eu atendo em meia hora. Tudo bem, divide por 2 então. Aí fica fácil, né? Na hora que você acha isso aqui é mesmo, divide por 2. Você fez Né? uma questão importante. A horta, quem trabalha com horta 30 minutos, você vai fazer o mesmo cálculo E não por muda hora por nada, sala. só que na hora que você chegou na hora, você divide. É Você meia sabe hora? que uma hora. Divide por 2. A minha 15 minutos, divide por 4. Você está entendendo? Mas tem custo. Entendeu? E então é muito importante você entender isso. Que você tem o seu custo por hora e assim, para cada procedimento. Se por um acaso, fazer uma restauração ou um canal, né, fazer uma endo, 2, 3, 4 sessões, isso aqui é custo, você tem que acrescentar nas sessões. Eu gasto uma hora. Eu gasto 2 horas. Aqui não estou dizendo se é uma hora, se você tem que colocar meia hora. Isso cada profissional tem o seu tempo. Né? Tem pessoas que trabalham mais rápido, tem pessoas que trabalham mais devagar. A questão é o seguinte, tem que fazer bem feito. Então, se você leva 2 horas para fazer uma restauração, não importa. Só que é o seguinte, você vai ter que considerar aqui 2 horas. Esse é seu custo. Né? É o custo que você tem para fazer aquela restauração, ou aquela prótese, ou qualquer outro procedimento que você estiver fazendo. A questão é, né? Não dá mais para não ter esse tipo de conta. Essa é uma conta muito básica para o consultório. Tá? Esse é o mínimo que você tem que ter para o seu consultório. Essa conta de quanto que te custa a hora do seu consultório. É o mínimo que você tem que ter, porque senão você está trabalhando no escuro. Se você não tem isso, eu imagino que você também não tem a precificação de cada procedimento. Então é o seguinte, é trabalhar no escuro. Você não sabe se tem uma margem de lucratividade. Você não sabe se o quanto você está faturando, o quanto
você teve de lucro. Então, assim, você trabalhar hoje é trabalhar vendado, né? É você fazer procedimento vendado. Você não sabe se, às vezes, você vendeu aí um planejamento de 18 mil. Cara, lindo, show de bola. Só que a hora que você põe tudo aí no papel, seu custo desse tratamento foi de 20. Então, na verdade, você acabou perdendo dinheiro. Então, esse custo por hora da sua sala, do seu consultório, é um mínimo que você tem que ter, que você tem que saber para você conseguir fazer uma boa gestão, uma boa administração da parte financeira do consultório. Né? Então, assim, só para a gente recapitular e dar uma fechada, né? Então, assim, isso aqui, você tendo a noção desse cálculo aqui, também faz parte da estratégia, porque, por exemplo, mas como que eu diminuo essa hora? Bom, tem algumas formas de você diminuir o custo hora, né? Primeiro, você diminui no custo fixo. Não tem condição de diminuir o custo fixo. Bom, então você vai ter que o quê? Aumentar algum dia da semana, ou aumentar as horas por dia, né? Ou otimizar, que nem naquele caso que você falou. Eu tenho uma sala cheia, mas uma metade. Você vai ter que encher a outra metade da sala. O teu custo vai diminuir, todos os dias. né? O teu custo por hora, né? Mas o seu custo fixo é o mesmo, né? Então, essa é a sensibilidade que você precisa ter. Então, fechando, o que a pessoa, aqui de forma bem clara, o que a pessoa tem que ter? Primeiro, qual é o custo mensal dela, que ela vai linkar, vai colocar ali funcionário, o aluguel, tudo. Vai fazer esse levantamento, vai achar o valor, qual que é o custo final do mensal do consultório. Feito isso, ele vai ter que achar as horas, total de horas trabalhadas. Isso. Resumindo aí, então, você achou esse cálculo, esse custo por mês, tá? Detalhado. Aí você tem que entender essas continhas, simples. Qual que é o meu custo total de hora trabalhada no mês? Tá? Não, qual é o total de horas trabalhadas? No mês. Né? No mês, não total. É o custo. Aí o que vai ser? Meu total de horas, se eu falei isso, me desculpe. O que acontece? Calculado nessa tabelinha aqui, você pode colocar do lado ali. Eu tenho 8 horas por dia, dia da semana e sala. Você multiplica, você vai achar o total de horas no mês que tem no seu consultório para você trabalhar. Tá? Depois, por dia é simples. Por dia é simples. Você vai pegar o quê? 8 horas por dia, você tem 5 dias da semana, 4 semanas. Essa conta, são 5 dias vezes 4 semanas. 20. Então você vai achar o quê? O teu custo por dia. É o total dividido por 20, que está aqui. E aí, para você ramificar mais, que é o que interessa para a gente na hora de precificar, é o quê? Você pegar, então, o teu custo total mensal e você vai dividir pelo teu custo total de hora. Pelas horas trabalhadas. Pela total de horas trabalhadas, pelo total de horas trabalhado. Então você vai achar o quê? Teu custo por hora. Então a conta é simples. Esse é o raciocínio que eu quero que vocês tenham. Você vai pegar o teu custo total e você vai pegar o total de horas que você tem no mês e vai dividir um pelo outro. Você vai achar o custo por hora. Independente da sala, quantas salas você tem, você vai achar o custo por hora. Tá? Agora, aí tem um detalhe. Se eu tenho uma sala que trabalha mais e a menos, aí você vai ter que fazer aquela divisão. Você vai ter que calcular a sala por sala. Quantas horas eu trabalho em uma sala por mês? Tanto. E da outra? Tanto. Você soma e a conta é simples. Meu custo dividido pelo total dessas horas. Tá. Simples Aqui assim. O custo por dia, na verdade, a gente colocou só para a pessoa ter uma noção, para ela conseguir enxergar, né? Geralmente tem um custo alto o consultório por dia. Exatamente. Né? Aqui, então, você tocou num ponto. Isso aqui não é para desanimar. Meu Deus, se eu soubesse que eu gasto R$630 por dia para estar trabalhando lá, fecha a porta. Não é. Mas isso aqui é um conhecimento, você tem que ter informação. É o que eu falo. Tem que ter informação. Né? Então isso aqui, lá na frente, para um fluxo de caixa, é importante. Né? Quanto que entra e quanto que sai. Né? Então eu tenho que ter uma ideia. Né? Olha, esse mês não entrou nada, se hoje não entrou nada, amanhã tem que entrar. Então a conta no final do mês vai ter que bater. É simples, por exemplo, aqui é uma conta simples, você vai ver. Tá, se eu tiver esse custo no mês aqui, se eu faturei 10 mil, a conta já não bate, ó. Você tem 12. Né? Não adianta tampar o sol com a peneira. Você não vai conseguir bater com isso. Aqui é a conta fixa, né? Porque na hora que eu estou trabalhando e estou produzindo, eu tenho os variáveis.
né? Meus custos variáveis, né? Fora imposto, essas coisas todas. Então é o seguinte, então isso é importante, você ter essa consciência. E daqui, quando você tem essa consciência e você tem esse cálculo feito, você consegue que planejar, né? Então é o seguinte, peraí, eu estou vendo meu consultório agora está faturando tanto, o que eu preciso fazer? Você consegue tomar uma ação. Você não vai precisar ficar no Estratégico, né? exatamente, você não precisa esperar um mês para saber, olha, o que aconteceu no final do mês, né? Nossa, final do mês já passou. Se você esperar para chegar no final do mês para descobrir que você faturou 10 mil reais e está gastando 12, você já perdeu o mês, aí não tem o que fazer. Em né? algum ponto tá falho. Então, você tem que ter números, você tem que trabalhar sim com números, e não precisa ser detalhe assim de numerar, vírgula, não sei o quê. Você tem que saber, olha, mais ou menos, eu sei que meu custo é 650 reais por mês. Por dia, desculpa, por dia. Então você está sabendo, quanto entrou no consultório? Entrou 3 mil. Ok, estou positivo. Até aí está positivo. Então assim, olha, 2 dias que não entrou ninguém. Peraí, opa, já um alerta. O que nós temos que fazer para começar a mudar esse cenário? Né? Então você começa a ver que essas informações financeiras vão começar a te dar ferramenta, começar a dar informação para você o quê? Para você montar uma estratégia para você aumentar a tua produtividade. Sair do ponto A para ir para o ponto B. Exatamente. E de uma forma o quê? De uma forma assertiva, né? Correta. Você não está dando tiro para todo lado. Você está sabendo o que você está fazendo. Né? Essa é a diferença. Você tem que saber o que você está fazendo. Entendeu? Eu acho que fechou. Deu para entender. Essa questão da planilha acho que ficou bem bacana. Então, deixa eu só aumentar aqui. Certinho, gente. Então, por hoje foi isso, a nossa live. Espero que tenha ajudado aí essa parte de como calcular o custo da hora. Se você não faz, essa live vai ficar aí gravada para vocês. Então, volta ali. Você vai ver Você vai ver as ideias que nós colocamos ali. O Rodrigo teve o cuidado de deixar escrito ali como que você faz a conta. Então, pausa o vídeo, escreve, faz ali. Se hoje você não consegue, por exemplo, ter uma planilha dessa, faz no lápis mesmo. No papel. Você consegue achar. Não se desespere por não ter a planilha, porque a planilha ele é só um facilitador. Você consegue fazer essas contas facilmente no lápis, tá? No papel. Então faz isso, não fica mais no escuro. Você tem que ter isso, tá? Esse é o primeiro passo para você sair aí da média dessa galera que não sabe nem quanto que realmente está tendo de lucro dentro do consultório, tá? O que a gente quer? A gente quer uma odontologia aí valorizada. E para isso acontecer, o mínimo é que você saiba qual é o seu custo por hora da sua sala, do seu consultório, tá? Esse é o mínimo que você precisa ter, até para você começar a criar aí a consciência de quem não cobra, por exemplo, a consulta de diagnóstico ou uma consulta de urgência, precisa ter essa consciência de que você tem esse custo, tá? E se você não cobra, de algum lugar, ele vai ter que sair. Isso aí. Tá? Vamos sair do escuro, né? Então, tira a venda. Espero que a gente tenha te ajudado. Então, obrigada aí por assistir. Até mais, até a próxima. E hoje é terça, né? Boa terça para vocês. Até mais.